Graça e paz, eu sou o pastor Leonardo Paulino, um prazer imenso estar com vocês. A gente tem uma pequena experiência que a gente está sempre aprendendo em nações e vamos estar falando aqui nessa aula um tema muito importante. Nós vamos falar sobre chaves proféticas a nível de nações. O que são chaves proféticas? São revelações, são pílulas que o Senhor muitas vezes traz aos teus filhos na igreja para que haja uma operação mais eficaz no mundo espiritual. É muito parecido com o que acontece num jogo, né? O Senhor sendo assim, papel de um treinador num jogo de futebol, ele mexe uma peça, ele pega e fala para o atacante, ó, arreda um pouco mais para a esquerda, a zaga um pouco mais para a direita, o meio de campo eu vou puxar as laterais ali para que nós possamos vencer esse jogo, nessa luta espiritual, né, que nós estamos dentro dela, no contexto da igreja, essa luta espiritual com Satanás e os seus demônios. Lembrando que uma nação está debaixo de um ambiente específico e no decorrer do tempo também os ambientes eles mudam, né? E é importante nós recebermos da parte de Deus essas pílulas, algo assim muito significativo. E quando a gente recebe, são estratégias de guerra que o Senhor nos traz para que nós possamos não somente discernir, ter um bom diagnóstico do que está acontecendo naquela nação, naquele tempo, no meio daquela geração, mas através dessas estratégias a igreja do Senhor possa avançar e o reino de Deus possa ser estabelecido de uma maneira mais eficaz. E Ele faz isso através dos seus filhos, revelando para os seus filhos essas pílulas, revelando para os seus filhos esses tesouros em ambientes específicos para que a igreja do Senhor possa avançar dentro da batalha espiritual. Quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive. Nesse sentido, alguns anos atrás, nós estávamos ali em Moçambique e eu estava perguntando assim, na primeira reunião que eu participei de oração, eu falei para o Senhor, o Senhor me trouxe aqui e me fala um pouco sobre a igreja, Senhor, me fala um pouco sobre a igreja moçambicana. E eu lembro que o Espírito de Deus, no meio daquela reunião, soprou para mim algo, que Ele falou comigo que aquela igreja era a igreja de Sardes naqueles dias. Eu não tinha total revelação daquilo, né? Mas através da palavra, através dessa direção do Espírito, eu comecei a investigar as Escrituras. E depois de 15 dias orando, bastante em cima daquela palavra, estudando aquela palavra, meditando naquela palavra, naquele ambiente em que eu estava, me veio muito forte aquele texto, consolida aqueles que estavam para morrer. E o Senhor falou comigo que aqueles que estavam para morrer naquele ambiente era os jovens. Eu entendi, estando naquele lugar, naquele tempo, que a chave para a igreja moçambicana avançar seria consolidar jovens, trabalhar o discipulado com jovens. Essa é uma chave para que a igreja, naquele ambiente, naquele lugar, naquela nação, naquele tempo, ela possa avançar de uma maneira assim poderosa. Em cada ambiente você tem um tempo, em cada ambiente você pode receber uma chave da parte de Deus. Eu quero, nessa aula que nós estamos iniciando aqui, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, um momento assim desafiador, e compartilhar com vocês algumas chaves proféticas que eu entendo que é para a nossa nação, que eu entendo que o Senhor compartilhou e tem compartilhado no meio do seu corpo, com vários irmãos, mas que são chaves específicas que nós podemos receber da parte do Senhor e operacionalizar elas espiritualmente e dessa forma conquistar, avançar no estabelecimento do reino no meio dessa geração, no nosso país nesses dias. Eu já compartilhei em alguns lugares, mas eu quero usar isso como um exemplo para que você entenda como é que essas coisas acontecem. Em 2017, eu estava perguntando a Deus se era para eu sair do Brasil e mudar para alguma nação específica, com a minha família, e me veio uma resposta muito forte. Eu estava em São Paulo, ali na casa da minha sogra, era na parte da manhã, e o Espírito falou comigo assim, olha, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. Queridos, aquilo veio no meu coração assim como uma pérola, e eu rapidamente então comecei a investigar as Escrituras num nível mais profundo. Fiquei alguns meses aqui estudando esse livro de Amós, e ali o Senhor nos trouxe muita coisa. Num primeiro momento, eu comecei a fazer um diagnóstico muito claro daquilo que aquele profeta específico, com uma autoridade da parte de Deus para confrontar reis e castelos, que são injustiças,
confrontar transgressões de reis. Quero te lembrar que a palavra transgressão é quando a pessoa erra o alvo com uma certa consciência, porque ele está buscando seus próprios interesses. Eu comecei a analisar essas coisas e outras coisas nesse livro, e eu fui ficando impressionado com o diagnóstico. É muito interessante, na hora que você está estudando a Bíblia, você entender o contexto, você observar o ambiente e você prestar bastante atenção, juntamente com a ajuda do Espírito, para que você tenha um diagnóstico claro, né, daquilo que a palavra profética está fazendo, está trazendo. Se aplicou naquele dia, mas através da revelação do Espírito, de uma maneira assim, muito profunda, se aplica aos nossos dias. E o diagnóstico foi assim, impressionante. Eu comecei a ver ali nessa palavra profética que um dos principais pontos que a voz profética denunciava, e essa voz profética ela tem uma autoridade específica da parte de Deus no sentido de denunciar reis, pecados de reis, nós vimos ali um problema muito sério na área da justiça. Na área da justiça. Vou relatar isso aqui para vocês, por exemplo, Amós capítulo 2, bem rapidamente, só para você entender como é que o Espírito de Deus é maravilhoso. Versículo 6 fala o seguinte: porque os juízes vendiam justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha o que diz aqui o versículo 5 de Amós, capítulo 7, fala o seguinte, algo muito interessante. Vós que converteis o juízo em aloz, em algo amargo, e deitais por terra a justiça. Eu fiquei impressionado, queridos, porque esse é um problema que a nossa nação tem vivido num nível assim significativo. E não para por aí. Esse profeta denunciou a opressão dos pobres, porque toda vez que você tem um problema na área da justiça, você não corrige aquilo que precisa ser corrigido para que haja realmente uma equidade, para que aqueles que são mais necessitados recebam aquilo que é justo. E o problema não está na terra, porque o nosso país é um país extremamente rico. Nós temos hoje uma das maiores concentrações de renda a nível mundial. Olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo 7, parte A. Olha o que fala aqui, queridos. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Nós vimos também que essa palavra profética, ela denuncia a questão da imoralidade sexual. Nós ainda temos na nossa cultura esse problema aí do carnaval. Ela fala, por exemplo, do trono da violência, capítulo 6, versículo 3. O Brasil tem ainda um problema seríssimo na área da violência, especialmente ali, né, nos bolsões assim, de maior pobreza. Você tem muitos assassinatos no país, muito derramamento de sangue no país. Toda vez que há um problema na justiça, toda vez que líderes no decorrer das gerações vão cometendo transgressões, essas transgressões viram iniquidade e isso vai entrando para dentro da nação num nível assim, muito significativo. Ele denunciou a questão da soberba, ele denunciou a questão da falsa adoração, mas no meio desse texto eu percebi, graças a Deus pelo Espírito de Deus, porque ele soprou isso também certo dia, um ano depois, ele falou comigo assim, olha, observa como é que está terminando essa profecia. E eu fiquei impressionado. Isso aqui são duas chaves proféticas para o nosso tempo dentro da nossa nação. Ele falou comigo, observa o capítulo 9, e o Espírito me chamou a atenção do versículo 11 aqui, ó, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da tua antiguidade. Uau! Rapidamente uma alegria veio no meu espírito, no meu coração, e eu entendi que eu tinha recebido da parte de Deus, por aquilo que aqui o Espírito está falando, e aquilo que está na própria Escritura, porque nós temos que nos humilhar diante do Espírito Santo para nós recebermos chaves proféticas. Não basta ele te dar o livro, ele precisa às vezes te mostrar detalhes. E eu entendi que a restauração da verdadeira adoração, a adoração, o tabernáculo de Davi, tabernáculo era esse, é bom a gente explicar um pouco. O tabernáculo de Davi aconteceu quando Davi, ao assumir o reino ali de Israel como um todo, ele decidiu no seu coração trazer a arca que estava esquecida nos dias de Saul. E depois de ter cometido um erro, ele trouxe da maneira correta, sob os ombros dos levitas, e essa arca foi colocada num trono, num lugar de honra, no Monte Sião. E a arca fala do ministério sacerdotal, a arca fala da presença de Deus, da glória de Deus.
e do lado ali uma outra tenda onde Davi colocou o seu trono. E quando Davi fez isso, querido, ele passou a operar, embora ele estivesse na dispensação levítica, ele passou a operar na dispensação da graça, porque quando você une sacerdócio e aspectos reais, sacerdócio real, isso fala dos dias da igreja. E a adoração na vida de Davi chegou na história de Israel e é o nosso modelo. No mais alto nível, foi Davi que organizou a adoração, foi Davi que colocou os turnos. E quando a arca foi colocada assim, não dentro de um compartimento, que era o Santos dos Santos, isso fala de uma realidade espiritual, onde o Espírito de Deus flui de uma maneira assim mais livre. E o objetivo pelo qual o Senhor fala da restauração do tabernáculo de Davi tem a ver com missões, porque aqui no versículo 12 da profecia de Amós, fala, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Esse texto aqui da profecia ele foi validado no Novo Testamento no Concílio de Jerusalém, um dos mais importantes da história de Israel, quando os apóstolos se reuniram ali para decidirem se aqueles que não eram judeus, conhecidos como gentios, deveriam seguir ou não a lei, aqueles aproximadamente 630 mandamentos. E a Bíblia diz, pareceu bem, né? A nós e o Espírito Santo. E aí Pedro começou a trazer as suas experiências com aqueles que não eram judeus, o Espírito Santo batizando. Depois Paulo trouxe as suas experiências ali das viagens missionárias, mas Tiago usou esse texto aqui, olha o que está acontecendo aqui nesses dias, é o cumprimento dessa profecia que é a restauração do tabernáculo de Davi. Em outras palavras, o sacerdócio real, a adoração sendo levantada. Quando a adoração é levantada, as coisas que estão obstruindo o nosso relacionamento vertical com o Senhor, podem ser idolatrias, pequenos ídolos, distrações, janelas que às vezes abrem no nosso dia a dia que não permite nosso nível de intimidade acontecer numa relação assim mais profunda. Isso então interfere na comunicação, mas a chave para a nossa nação, a guerra espiritual que nós estamos vivendo nesses dias, passa pela restauração da adoração. A adoração. Não parou por aí não, queridos. Nós vemos aqui também no livro de Amós algo muito interessante, porque ele dá uma ênfase na adoração, mas ele também fala dos atos de justiça. Capítulo 5, versículo 14, fala o seguinte, olha aqui, ó. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecer à porta o juízo. O Senhor chama a sua igreja nesses dias para que ela seja um instrumento de justiça num ambiente de injustiça. Essa é uma chave para o Brasil. A igreja brasileira saindo de dentro de si mesma e olhando mais para fora e sendo uma resposta para aqueles que precisam num tempo difícil. Isso é uma chave, uma estratégia de batalha, uma prática que precisa acontecer nesses dias debaixo do ambiente, um ambiente de injustiça sistêmica, um ambiente de corrupção sistêmica. Um tempo depois, que também eu entendi, foi o Senhor me mostrando ali o livro do profeta Oséias, uma chave também. Eu quero te lembrar que Oséias profetizou nos mesmos dias de Amós. Só que a voz profética de Oséias foi um grito significativo, mostrando que, na verdade, a essência do que estava acontecendo nas nações, ou melhor, no Reino do Norte naquele dia, tinha a ver com o estado do sacerdote. A Bíblia fala aqui no capítulo 4 de Oséias que os sacerdotes, na verdade, eles perderam o conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído, versículo 6, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E aquilo que estava acontecendo na nação, no Reino do Norte, o Senhor fala que, na verdade, isso estava acontecendo por causa dos sacerdotes. Os sacerdotes são responsáveis. E o Espírito, então, começou a me mostrar uma nova chave também nesse texto. Por que Deus permitiu a pandemia? Por que Deus está, no mínimo, permitindo um tempo onde nós estejamos mais dentro das nossas casas? Eu também tenho compartilhado isso como uma chave nesses dias. Porque o Senhor precisa restaurar o relacionamento, o altar nosso
dentro das nossas casas. A nossa casa precisa ser o lugar de adoração, não somente isso. O Senhor precisa alinhar e restaurar, fortalecer as famílias. Eu estou falando de relacionamento entre pais e filhos, eu estou falando de relacionamento entre marido e esposa. Nos dias em que virão, a igreja vai retornar à sua essência. E se por dentro, e isso começa dentro da nossa casa, o sacerdote não está alinhado, ele não está apto para o testemunho na parte de fora. Então, nesse momento, o Senhor nos colocou no cenáculo, o Senhor nos parou no cenáculo para um ajuste, para que o tabernáculo seja ajustado, e o tabernáculo somos nós. E isso também é uma chave nos dias de hoje, ao mesmo tempo que a igreja é chamada a levantar a adoração, o Senhor está alinhando a noiva dele como uma chave nesses dias, profética, por dentro das casas, dentro das famílias. Nós sabemos que estamos entrando aí nos últimos dias, e esses últimos dias serão dias intensos, e a nossa casa precisa ser uma fortaleza. Quando essas duas coisas acontecem, nós passamos a estar profundamente aptos para a batalha espiritual. Nesse ano específico, que eu estou falando aqui agora para vocês, final do ano passado, de 2020, o Espírito me trouxe mais uma chave. Ele falou comigo que agora a estação desse tempo é uma estação de guerra. Querido, o cristão sempre está em guerra. Sempre ele está em guerra. Mas agora nós estamos numa estação de guerra. E numa estação de guerra, o livro que o Senhor me deu aqui é o livro de Josué. Essas pressões estão aumentando, mas nós agora estamos numa estação de guerra. Não pode haver distrações. É um tempo agora de olhar para a palavra com uma revelação mais clara. Sede forte e corajoso. Medita na palavra de dia e de noite. Não podemos mais ficar, irmãos, distraídos. Nós estamos numa estação de guerra. As pressões esse ano é para agora, irmãos. Elas já estão. O Senhor falou comigo aí no final do ano passado. A visão que Josué teve ali no capítulo 5, né? Daquele príncipe do Senhor, fala de um alinhamento de visão. Nós temos que ter uma visão certa para uma estação certa. E a visão para Josué foi o príncipe do Senhor com a espada desembainhada. Ali o Senhor falou do ambiente, do tempo, do momento. Revelou a identidade para Josué. Você é dos meus ou você é dos nossos inimigos? Ele fala, não. Eu tenho uma identidade, eu sou príncipe do Senhor. A Bíblia diz então que Josué adorou, se prostrou. E realmente ali, quem estava diante dele na visão era uma divindade, porque se fosse um anjo, isso não iria acontecer, porque ele mesmo ia se manifestar, não me adore. Mas ele adorou, e a chave que ele recebeu dessa adoração falou o seguinte, tira a sandália dos teus pés. É tempo de nós tirarmos as sandálias dos nossos pés. Pés fala de identidade, fala de uma identidade vinda da parte de Deus, mas repleta de humildade. É isso que é a batalha espiritual que nós estamos vivendo nesses dias. Então, queridos, essas são chaves. E eu quero, então, finalizar com o Salmo 149. Levanta a adoração na sua casa, levanta a adoração onde você estiver. Deixa que o Espírito guie a sua intercessão a favor da sua casa, a favor da sua família, a favor do Brasil, porque nós estamos numa estação de guerra. E a adoração vai trazer um efeito poderosíssimo no mundo espiritual, dentro da batalha espiritual que nós estamos vivendo. E eu quero fechar então aqui com esse texto, Salmo 149, um salmo muito interessante, porque ele retrata exatamente isso que nós estamos falando aqui. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei. Versículo 3, louva-lhe o nome com flauta. Versículo 4, porque o Senhor se agrada. Versículo 5, exultem de glória os santos. Versículo 6, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Agora olha o versículo 7, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis
em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra ele a sentença escrita. O que será honra para todos os seus santos? A adoração. A adoração é a principal arma de guerra nesses dias. Então, essas chaves espirituais, elas são liberadas. Essas chaves proféticas, ela é profética por quê? Porque ela vem do Espírito, ela vem como revelação para um tempo específico, para um momento específico, para um ambiente específico. E aqueles que estão operando debaixo da ordem de Melquisedeque, eles recebem essa capacitação profética para operarem dentro daquilo que o Senhor espera no estabelecimento do reino e no testemunho que Deus deseja que seja dado nesses dias. Então eu compartilhei aqui para você que você pode receber chaves, mas eu creio que as chaves proféticas para esses dias difíceis que a nossa nação passa por esse caminho: restauração da adoração, purificação da adoração, restauração do tabernáculo de Davi, atos de justiça da noiva. A noiva precisa agora, diante da sociedade, praticar atos de justiça da noiva. São atos que são motivados pela pessoa de Jesus, ok? Outra coisa, restauração do tabernáculo através das famílias dentro das casas. Os sacerdotes são responsáveis. Atenção, homens. Atenção, homens. Vocês são responsáveis. Alinhamento de relacionamentos, levantar do altar, restauração